Jornalista, comentarista da ESPN, estudioso do futebol americano, tem o portal Viajando por Esporte e autor de 2 livros de futebol americano, Touchdown, 100 histórias divertidas, curiosas e inusitadas do futebol americano, e Guerreiros da NFL. O nosso convidado de hoje, do Gestão em Campo, é Paulo Mancha. Paulo Mancha, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo à Gestão em Campo. Eu que agradeço o convite e sempre um prazer falar com você, Nilo, com a Mir também. Espero poder responder as questões de vocês aí e fazer um programa legal para quem está assistindo aqui. Muito bom, muito legal, Mancha. Obrigado pela presença. Eu queria começar falando um pouco do futebol americano. O futebol americano é uma potência nos Estados Unidos, cresceu muito no mundo, mas não era assim. Conta pra gente um pouco, então, essa mudança, quer dizer, era o beisebol, vinha aí o basquete em ascensão na década de 90. O que aconteceu para o futebol americano ser tão maior que as outras modalidades nos Estados Unidos? Na verdade, assim, tem 2 cenários completamente diferentes. Um é dentro dos Estados Unidos, né? Dentro dos Estados Unidos, o futebol americano é o esporte número 1 desde 1971, né? Ele, durante um século, mais ou menos, ele perdeu para o beisebol, né? O beisebol já era profissional no século XIX, né? E o futebol americano só virou profissional em 1920 e continuou à sombra do beisebol até o começo da década de 70. Em 71 é que foi a virada. Coincidentemente, 3, 4 anos depois da introdução do Super Bowl, que é hoje o maior evento esportivo dos Estados Unidos. Isso a gente pode falar depois, né? Essa questão do marketing do futebol americano a partir de 1960, da década de 60, é um case para se estudar, porque é algo que transformou um esporte numa potência que ele é nos Estados Unidos. Então, dentro dos Estados Unidos, o esporte já é muito forte há 70, 80 anos e é o primeiro há quase 50 anos, né? 49 anos. Fora dos Estados Unidos, ele demorou muito para começar a engrenar, porque os próprios americanos eles não tinham muito esse interesse. A gente tem que ver que qualquer esporte no mundo que vá tentar se internacionalizar vai competir com o futebol da bola redonda, que é uma potência inexpugnável, né? É o Império Romano dos esportes, né? Então é muito difícil. E o futebol americano ele tem uma questão que dificultou muito a internacionalização dele durante muito tempo, é que é um esporte caro de praticar, né? Você precisa ter os equipamentos todos, né? Um equipamento, para vocês terem uma ideia, um brasileiro hoje praticar futebol americano no Brasil, ele vai ter que gastar por baixo R$1.500 inicialmente. Ao passo que para jogar o nosso futebol, o futebol da bola redonda, ele vai gastar o quê? R$200 para comprar a chuteira, camisa, calção, né? Tudo bem, claro que tem chuteira de R$5.000, mas, enfim, para você bater uma bola, você não precisa disso. E o futebol americano não existe pelada no futebol americano. Até tem, mas não como se joga. Se você quiser jogar futebol americano, você precisa ter todos os equipamentos, tem que ser equipamentos, não pode ser equipamento improvisado, tem que ser equipamento certificado, porque é uma questão de segurança, né? Então isso dificultou muito, né? Eu lembro até uma curiosidade, né? Em 1992, quando acabou o comunismo na União Soviética, tinha pessoas lá que gostavam de futebol americano e que viam jogos por videocassete. E eles decidiram fazer um jogo lá. Só que não tinha ombreira, capacete, nada. Então eles improvisaram as ombreiras do hóquei, aí tudo bem. Só que o capacete do hóquei não dava, porque o capacete do hóquei é só meia cara aqui, né? E eles jogaram com capacete de motocicleta, né? Que é dificílimo, porque é muito mais pesado que um capacete de futebol americano, não tem muito menos visão, área de visão. Então, esse é um problema que durante muito tempo impediu a internacionalização do esporte como prática. E a gente sabe que a prática do esporte está sempre atrelada à audiência, né? Ou pelo menos na maioria das vezes. Com o futebol é assim. Então, o futebol americano ele precisou inverter a coisa. Ele precisou primeiro vir como audiência internacionalmente para depois chegar e crescer a prática, né? E foi isso que aconteceu. Então, a partir, principalmente dos anos 2000, a National Football League, a NFL, que é a maior liga de futebol americano dos Estados Unidos, não é a única, mas é a grande liga, ela começou a botar... Primeiro, ela teve um
uma coisa que não deu muito certo, que chamava-se NFL Europa, em que ela montou times na Europa. Você tinha o Barcelona Dragons, tinha o London Monarchs, você tinha times em vários países da Europa. Só que o problema é que esses times acabaram virando apenas um repositório de jogadores americanos que não tinham lugar lá nos Estados Unidos. Então, eram jogadores de segunda classe que iam jogar na Europa. Eles até jogavam bem, mas os europeus olhavam aquilo e falavam assim: eu não vou torcer pro John Smith, eu quero torcer para um cara do meu país. Então aquilo não pegou. E aí a NFL desistiu daquilo em 2007, e ela começou em 2007 uma outra coisa, que foi a internacionalização da própria Liga NFL, do grande futebol americano. Então ela começou a botar jogos em Londres, jogos no México. Antes da pandemia, você tinha aí planejamento para jogos na Austrália, no Japão, e até o Brasil já foi cogitado, né? Até o Brasil, em 2015, 2016, a NFL cogitou fazer um jogo no Maracanã, um jogo de pré-temporada, mas aí a coisa não andou com o governo do Rio de Janeiro e acabou se perdendo depois com as crises que a gente teve aqui no Brasil. Então, assim, é um processo, para terminar de responder sua questão, é um processo de internacionalização que está ocorrendo agora. E nos últimos 10 anos, o futebol americano subiu muito de audiência no mundo inteiro, né? Particularmente em países como o Brasil, como no México e no Canadá já era alta a audiência, sempre foi alta, mas cresceu muito a audiência no Brasil, no Japão, na Alemanha e na Austrália. Esses países, assim, a audiência realmente é muito grande de futebol americano profissional da NFL. Nós vemos que o futebol brasileiro, quando tem alguma competição internacional, ele é pouco consumido fora do país. E o brasileiro consome muito futebol fora do país. E agora a gente tem, e você deve ter números muito mais precisos, uma crescente nos últimos anos, tanto no consumo do futebol americano na televisão brasileira, como também praticando ou buscando a prática do futebol americano aqui. Você comentou que é um trabalho que eles vêm fazendo há algum tempo. O que está faltando, na sua opinião, em complemento à resposta anterior, para o futebol lá fora, futebol brasileiro lá fora ser melhor consumido, e que a NFL vem fazendo muito bem fora dos Estados Unidos? Bom, aí é uma comparação meio perigosa, porque a gente sabe que no nosso futebol aqui, nosso futebol soccer, a maioria dos nossos bons jogadores acabam indo jogar na Europa. Então, o futebol que a gente tem aqui dentro, quem está vendo o Brasileirão desse ano sabe que o nível está, né, tá lá embaixo. Então, já é um produto que é difícil vender pelo nível, tá? Mas ainda daria para ter uma mercadologia melhor se a gente tivesse, talvez, mais visão de calendário, e talvez uma noção realmente de mercado mais adequada ao estrangeiro, né? A gente ainda vê no Brasil, por exemplo, uma coisa que eu, como fã de futebol americano, me irrita no futebol brasileiro, é que a gente finge que adota a questão do nome do jogador na camisa, mas é uma falácia isso, porque o nome do jogador na camisa está lá embaixo, perto da bunda, desculpe o termo, desse tamanho, enquanto nas costas está um patrocinador. A gente sujou muito o manto, né? O Brasil, em busca do dinheiro, estragou as camisas do futebol. Você olha uma camisa de time da NFL, você não tem patrocinador, né? O patrocinador é só nas camisas de treino. E mesmo nos outros esportes americanos, em que há patrocinador, existe, mas com muito cuidado, para que que o patrocinador não suje a camisa, não suje o manto, não suje o nome do jogador, porque é uma questão de marketing. Eu estou falando isso porque eu lembro que é uma longa história que eu não vou contar aqui, mas de um americano que tinha certeza que havia um jogador brasileiro chamado Samsung, né? Porque ele via no jogo o cara marcando o gol e era o Samsung, e ele achava que... Esse tipo de coisa parece um detalhe bobo, mas quando você junta vários detalhes desses, essas coisas acabam diminuindo o interesse de uma pessoa de fora. Eu já vi, quando estava nos Estados Unidos uns 15 anos atrás, o Campeonato Paulista sendo transmitido para lá. E
E eu lembro que eu fiquei assistindo a partida para ver os comentários dos americanos, tudo. E assim, era nítido, né? Só quando você está fora e você compara, era nítido a falta de cuidado com o visual, com várias coisas, né? Que para os americanos, eles estão acostumados com aquela transmissão show. Né? Há muito tempo eles adotaram um conceito, tanto para quem vai no estádio quanto para quem está em casa, de que um jogo não é simplesmente um esporte, não é só duas equipes se batendo, é um show. Equivale e compete com você ir no cinema, no teatro, num show de rock, né? Eles botam na mesma categoria uma partida da NFL, da NBA, da MLB, da NHL. Quem já foi no jogo da NHL, da National Hockey League, assim, eu juro para vocês, é a mesma sensação de ir num show de rock, né? É a mesma sensação. A galera antes, o que acontece antes do jogo, o jogo em si, as luzes, o som, as atrações nos intervalos quando o jogo para. Isso ainda falta muito no nosso futebol, né? A gente ainda tem muito aquele conceito antigo de que o jogo é um jogo. Vai até os 45, aí tem o intervalo que também não tem nada, e depois volta e vai mais 45 e acabou ali. Então, só para exemplificar um pouco o que você falou, por exemplo, as vendas de produtos oficiais da NFL superam em muito o patrocínio da liga. Então, quer dizer, a própria liga sabe que se ela sujar o uniforme, vai vender menos produto, que é muito mais rentável para os times do que o patrocínio em si, né? Claro que é importante o patrocínio, mas no mercado americano o consumo das marcas é mais forte do que a exposição de patrocínio, né? Isso, para mim, é a aula de marketing esportivo que os caras dão, porque eles poderiam ter, como na Fórmula 1, ou mesmo na Europa, que tem 2, 3 marcas no uniforme, não. Tirando a NBA, que permitiu, todos os demais mantiveram, né, só a marca de material esportivo, porque tem um conceito de consumo muito forte desses produtos que eu acho muito legal. Né? Exatamente, é isso aí. E outra coisa, um detalhe importante, já que você falou de merchandising, que a NFL adotou lá atrás, ainda na final da década de 50, que ela mantém isso até hoje, é que, primeiro, é muito difícil achar coisa pirata da NFL hoje em dia, porque a liga é muito séria em combater a pirataria. E por que ela é muito séria em combater a pirataria? Porque eles criaram um sistema que, assim, se você vende um chaveiro do New York Giants, não é o Giants que faz aquele chaveiro, vende e fica com o dinheiro. É a NFL que faz aquele chaveiro, ou manda fazer. Uma parte daquele dinheiro vai para o Giants e a outra parte vai ser dividida para os outros 31 times. Né? Então é interesse de todo mundo vender tudo. É interesse de todo mundo vender tudo e é interesse de todo mundo não haver pirataria. Então todos os times se beneficiam da venda de tudo de todos os outros times. Isso gera uma coisa, num primeiro momento, de uma forma meio tosca, você pensa assim, mas eu vou dar o meu dinheiro do meu chaveiro do Giants para os outros times. Mas só que isso que foi a grande visão de marketing deles. Mas no resultado geral, gera uma coisa que todo mundo quer vender tudo. O cara quer vender o chaveiro dele, o do Giants também. Todo mundo quer garantir que não haja pirataria, todo mundo está se ajudando ali. E isso acaba sendo mais vantajoso do que você ficar com 100% do seu chaveirinho. Né? Então, é uma coisa que o americano deu uma aula aí nesse caso. E é difícil, porque não é intuitivo isso. O intuitivo é o contrário. É assim, não vou dar o meu dinheiro para outro time. Sim. E às vezes a gente sabe que muitas vezes, em qualquer profissão, qual é o segredo de qualquer profissão? É você entender as coisas que não são intuitivas. Porque se todas as profissões forem intuitivas, não precisava estudar. Não precisa estudar, você vai só com a intuição. Né? Então, esse é um dos segredos da NFL. Ela entendeu coisas que não são intuitivas. Ô Mancho, eu queria aproveitar, já que você falou disso, e vou dar um passo atrás, conta pra gente um pouco esse modelo Liga Americana, que é bem diferente da Liga Europeia, quer dizer, é muito mais monopolizada, quer dizer, a Liga é dona do esporte, praticamente, no caso do futebol americano, né? E eu queria que você contasse pra gente isso, porque tem a questão do equilíbrio esportivo, que gera mais audiência, né? Tem a questão dos drafts, o dinheiro da televisão é dividido igualitariamente, como o do merchandising. Conta pra gente, então, esse modelo americano, que eu acho que a sua visão pode ser muito útil para a gente entender as diferenças até do futebol soccer na Europa em relação a como é próspero, né, o modelo de NFL, de NBA. Né? Conta para a gente um pouquinho, para a gente poder explorar mais, né, o seu conhecimento nessa área. Para a pessoa que estiver assistindo que não conhece muito bem, né, esse modelo de liga americana, e usando a NFL como exemplo, porque a NFL é a liga mais rica dos Estados Unidos,
e só por curiosidade, naquela crise de 10 anos atrás, 2008, 2009, 2010, foi a única liga esportiva dos Estados Unidos que não teve prejuízo, ela continuou no azul durante todo aquele tempo, para se ver como ela é bem administrada. O que acontece? A NFL lá, desde os anos 30, ela começou a adotar uma série de medidas que a tornou uma liga muito forte como um todo, né? Não aconteceu na NFL o que acontece, por exemplo, num campeonato espanhol, que é sempre Real Madrid e Barcelona, e às vezes um Atlético de Madrid dando uma beliscada, mas os outros são coadjuvantes. Em outros campeonatos também, o campeonato alemão, enfim. Na NFL, claro, existem alguns times mais dominantes, né? Nos últimos 20 anos, o New England Patriots ganhou 5 Super Bowls. Mas, enfim, 6, né, na verdade. Mas o que acontece? O equilíbrio entre os times sempre foi grande, desde os anos 30, porque criaram-se propositalmente mecanismos para garantir esse equilíbrio. Tá? O draft, por exemplo, né, já nos anos 30 percebeu-se que os times estavam de uma forma muito desorganizada, tentando buscar os grandes valores, né, novatos nas universidades, porque a universidade é a base de formação do jogador de futebol americano. Então, em 1935, eles tiveram uma ideia, não, vamos organizar isso aqui, né, para que não pode mais o time ir diretamente na universidade conversar com o jogador. Tudo vai ter que ser feito através de um evento chamado draft, vai ter regras. E eles estabeleceram uma regra muito inteligente, que é a regra da inversão, né? O time que foi primeiro colocado, o campeão, vai ser o último a escolher, porque ele já está forte, ele já é o campeão. E o que foi o último colocado, mais fraco, em teoria, vai ser o primeiro a escolher. E vai pegar o melhor jogador. E assim por diante, né, nas várias rodadas do draft. Então eles começaram a fazer a questão dos contratos de televisão, que são do final dos anos 50, também desde o final dos anos 50 eles tiveram essa ideia. Assim, olha, a nossa força depende do elo mais fraco. Se a gente tiver times muito pobres, isso aqui não vai dar certo. Até porque eles tiveram essa experiência, né? No final dos anos 30, havia equipes, o campeonato tinha muito WO, porque tinha time que não tinha dinheiro para viajar. Então, eles fizeram toda uma reformulação a partir de 33, em que eles exigiam que os times tivessem solidez financeira, solidez administrativa para ficar na liga. Só que eles perceberam também que não adianta só exigir, tem que dar condições para haver solidez financeira. Então, os contratos de televisão desde os anos 50, eles previram essa divisão igualitária. Curiosamente, na época do macartismo, né, quem estudou a história dos Estados Unidos sabe que o macartismo foi um movimento no final dos anos 50 de caça aos comunistas, né, empreendido pelo senador John McCarthy, né, e na época do macartismo houve quem acusasse a NFL de ser comunista, porque eles estavam querendo dividir igualmente os lucros da televisão. Que é uma besteira, porque eles são super capitalistas, né? Mas eles são um capitalismo inteligente, não um capitalismo predador. E dessa forma, garantiu-se que todos os times tivessem solidez financeira. Eu acompanho a NFL desde meados dos anos 90 e eu nunca ouvi de um time que tenha tido dificuldades financeiras, que atrasou um pagamento, nunca. Eu nunca vi isso na NFL, desde que eu acompanho. E que eu saiba, isso não acontece desde os anos 40, 50. Tá? Um time ficar em dificuldades financeiras, atrasar alguma coisa, isso não acontece lá. Tá? Os times são muito ricos, eles têm mais dinheiro do que eles podem gastar, porque existe o teto salarial, né, que é uma quantidade máxima de dinheiro que se pode, que os times têm permissão para gastar com salários e contratos de jogadores. E você tem muitos times, o Dallas Cowboys, o Washington Redskins, o Dan Snyder, que é um milionário, um multimilionário. Esses times têm muito mais dinheiro do que o teto salarial. Tem dinheiro sobrando. Então, o que eles fazem com esse dinheiro que sobra? Eles constroem uma infraestrutura de treinamento, né? Os centros de treinamento dos times da NFL são um negócio de babá, assim, que é pra, né, são melhores do que muitos estádios oficiais de futebol do mundo, né? Eles gastam com infraestrutura e eles podem se dar o luxo de não precisar de patrocinador na camisa, esse tipo de coisa, né? Então existe essa cultura de tornar a liga forte, né, com todos os elos fortes, isso já desde a década de 1930. Só para terminar, o Bert Bell, que foi o presidente da liga nos anos 30 e 40,
um pedacinho dos anos 50, ele era também um dono do Philadelphia Eagles. Ele dizia uma frase que era assim, que dentro de campo nós temos que nos matar, e fora de campo nós temos que nos amar. Né? Ele falava isso. Dentro de campo é porrada, é para se matar. Fora de campo é todo mundo se ajudar. Né? E é isso que fez a NFL o que ela é hoje. É muito interessante porque é uma liga extremamente rica, organizada, todos os times com infraestrutura diferenciada de qualquer outro esporte no mundo, mas é uma temporada muito curta. É uma temporada de 5 meses com a final, com o Super Bowl em fevereiro. Mas ainda assim, mesmo sendo muito curta, eu queria saber de você, Mancha, ela é extremamente popular. As pessoas, ainda que tenha uma qualidade de imagem, um espetáculo em casa, todos os jogos, ou quase todos, é sold out. Né? E a gente está falando de estádios não com 40 mil lugares, a gente está falando de estádios com 80 mil lugares, 85 mil, 70 mil, e sempre lotado. Isso tem muito mérito aí no Match Day, né? Exatamente. O que você falou a palavra mágica agora no filme, o Match Day. O que acontece? Mesmo o jogo da semana 17, da última semana do campeonato do Cincinnati Bengals, que já está desclassificado dos playoffs há 4 semanas, mesmo esse jogo vai ter muita gente no estádio. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, o jogo é um show. O cara que está em casa, ele vai lá porque ele vai chegar 2, 3 horas antes e fazer o churrasco no estacionamento, o tailgate, que é permitido e incentivado, né? Ele vai conhecer outras pessoas, vai ter show ali. Né, Mancha? Vagas gigantes para o cara colocar o trailer e a churrasqueira. Exatamente, a vaga é dupla sempre no estacionamento. Você tem o estacionamento de tailgate, que é uma vaga dupla, que é justamente separar o seu carro e montar a sua barraca, né, para fazer o seu churrasco ali. Obviamente, tailgate tem regras, né? Você não pode deixar sujeira no chão depois, e eles não deixam mesmo, senão é multado. Se o cara ficar bêbado, a polícia prende e tudo, mas assim, eles fazem aquela festa antes. Fora do estádio, você vai ter show, você vai ter feira, é como se fosse uma quermesse, né? Uma quermesse, um monte de banquinha vendendo coisa, comida, show. Quando você entra no estádio antes do jogo, tem show, tem sorteio, tem câmera na câmera do beijo, essa coisa que a gente está importando agora no Brasil, eles já fazem há tempos lá. No intervalo vai ter homenagem ao time de futebol americano da escola da cidade que foi campeão, tem homenagem aos veteranos de guerra que estão voltando, então é aquela cena legal de uma criancinha, você pega lá uma criancinha e dizem para ela que ela vai só entregar uma bola de futebol americano para alguém lá no meio do campo no intervalo, mas na verdade é mentira, o pai dela que estava no Iraque está atrás dela voltando, aí eles chamam, ela vira, olha, vê o pai, chora, abraça. Então é todo um show que eles criam, que o jogo passa a ser um detalhe. Então, se o time perder ou ganhar, se o time está desclassificado, isso não invalida a sua ida ao estádio, né? Isso não invalida. Continua sendo um programa agradável ir ao estádio, tá? Queria aproveitar, então, Mancha, passar alguns dados só para você poder até destrinchar para a gente. A NFL é a que mais fatura hoje no mundo, faturou em 2019, segundo a Forbes, 14,5 bilhões de dólares. E desse montante, e é isso que eu queria explorar com você, 7,2 bi de dólares em televisão. E aí quando você divide pelos 32 times, dá 225 milhões de dólares por time. É como se o Ceará e o Flamengo recebessem o mesmo da TV, uma coisa realmente impressionante. Aí quando eu olho, por exemplo, os clubes que mais faturam, tirando o Dallas, que eu queria depois falar em particular, né, olhando esse caso específico, todos os demais estão próximos, quer dizer, o último colocado em faturamento da liga, se a gente comparar, por exemplo, com o Brasil, todos faturam aí um valor tão alto ao ponto de você não ter, como você falou, dificuldade financeira. Então eu queria voltar a esse ponto, e esses dados só são possíveis de ser analisados porque tem a Forbes e porque o Green Bay Packers é um clube que publica balanço. Então fala um pouco do Green Bay, ele acaba sendo um clube referência para todos os estudiosos da área, porque como ele publica dados e a NFL não é obrigada a publicar, ele acaba servindo de referência, que chega nesse número impressionante de 225 milhões de dólares. Conta pra gente um pouco desse Green Bay, que é um caso muito à parte, que ele não tem um dono, né, um grande magnata, e é um caso isolado, né, de um clube, de um time dos Estados Unidos.
O Green Bay ele remonta aí a década de 1910, né, antes do surgimento do futebol americano profissional. O que acontece? Quando surgiu a liga profissional, o futebol americano ele surgiu lá no século XIX como amador, jogado nas universidades. Aí, a partir de 1900, 1905, ele começou a realmente virar uma paixão dos americanos, ainda como amador, como esporte universitário. E em 1920, uma liga profissional estadual, que era a Liga de Ohio, ela começou a receber tantos pedidos de times de outros estados para entrar na liga, de Indiana, de Nova York, que ela falou assim, eles falam assim, escuta, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui numa liga nacional profissional. E assim surgiu a NFL, como a primeira liga nacional profissional em 1920. O Green Bay Packers é dessa época. Nesse primeiro momento, você tinha nos Estados Unidos ainda muitos clubes associativos, como esse esquema que nós temos no Brasil, tá? O clube social, né, que tem sócios associados, e que tem os esportes ali também. E você tinha alguns clubes que, na verdade, eram times só daquele esporte mesmo, só do futebol americano, e que eram bancados por mecenas, por ricaços que tinham filho jogando ali, ou que gostavam, enfim. E esse modelo, ao longo dos anos 20, aconteceu uma coisa lá que não aconteceu no Brasil. Esses clubes associativos, em que o esporte era só uma parte do clube, né, e que você tinha os associados, eles perderam muito dinheiro. E numa grande parte, os próprios associados não quiseram mais que tivesse esporte profissional. E, de uma outra forma, lá em 1933, a própria NFL, a própria Liga, falou, não queremos mais esse tipo de clube, porque esse tipo de clube é o tipo de clube problemático, que não tem dinheiro, que a gente sabe que no Brasil acontece muito isso, que o cara entra lá e rouba o dinheiro, né, o presidente, não tem dono, é aquela coisa meio maluca, né? Então, praticamente todos os times da NFL viraram empresas. E aí a gente tem que fazer aquela correlação com o contexto norte-americano, que é diferente do contexto brasileiro. Vamos lembrar, na década de 20, os Estados Unidos já era uma potência do capitalismo industrial, tá? Industrial e financeiro, mas industrial sim. Então você tinha muitos donos de times ali, esses mecenas que eu falei, que eram empresários, eles sabiam como gerenciar uma empresa, e eles já começaram a olhar os times como empresa, lá em 1930. Né? Aquela discussão que a gente começou a ter aqui nos anos 80, 90, do clube empresa, isso era lá em 1930 para os americanos. Né? Então, já não era aquela coisa do clube, essa coisa do clube associativo que é um pouco improvisada, muda o presidente, muda tudo, né? Aí um cara rouba o dinheiro, aí outro... Não, aquilo tinha um dono, que era o dono da fábrica, e o dono montava uma empresinha. O clube era uma subempresa da fábrica dele, tinha que dar dinheiro, aquilo tinha que ser bem gerenciado, tinha que ter probidade financeira e tudo mais. Então a maioria dos times se desenvolveu assim. E teve um caso, que é o Green Bay Packers, que é uma exceção, mas uma exceção que deu muito certo também, em que, no momento que o dono, que era a Acme, né, a companhia Acme, não queria mais o time, os caras que tinham fundado o time não se conformavam com o fim do time e fizeram uma grande movimentação para vender ações do time. Olha a cabeça americana, falaram assim, vamos transformar isso aqui numa empresa e vamos vender ações. Nós não temos dinheiro, mas nós vamos vender uma coisa que a gente não tem. As pessoas vão ter que acreditar que vai dar certo. Aquele empreendedorismo típico americano de filme de Hollywood, né? Uhum. Mas que deu certo. E deu certo mesmo. As pessoas da cidade se empolgaram, falaram, não queremos perder o time, pagaram sua cota lá, eles conseguiram esse dinheiro, arrecadaram esse dinheiro do nada, empregaram bem esse dinheiro, não teve roubalheira, não teve, né? E conseguiram manter aquela equipe e fazer ela crescer a ponto de hoje ela ser uma equipe, ela está longe de ser das mais ricas, mas ainda assim ela é rentável, né? Uhum. E esses acionistas recebem dividendos e eles têm um prazer, eles têm vantagens para conseguir ingresso, tem vários tipos de vantagens, e são mais de 300 mil acionistas aí do Green Bay Packers hoje em dia. Então, assim, não tem um dono, mas funciona como uma empresa também, né? Olha que interessante, Mancha, o Green Bay Packers faturou em 2019 456 milhões de dólares. O Houston Texans, por exemplo, que é um clube riquíssimo, 500 milhões de dólares.
O New England Patriots, 600 milhões de dólares, quer dizer, tirando o Dallas Cowboys, que faturou 950. Então, é muito interessante, que é um baita do modelo bem sucedido, que foge ao padrão, né, das ligas, e que nos serve de referência porque tem transparência, né, e é por isso que eu falei dele, que eu trabalho muito com os dados, eu preciso desses balanços para poder estruturar, né, um pouco da abordagem financeira, e é muito legal porque o Green Bay, por ser uma entidade com essas características, acabou sendo obrigado a prestar contas para a população e acaba ajudando no entendimento do negócio. E uma curiosidade ainda, isso permitiu, essa exceção do Green Bay Packers, permitiu que o time ficasse numa cidade pequena, porque a maioria dos clubes de futebol americano lá dos anos 30 acabaram migrando para cidades grandes, né? O Portsmouth Spartans, que era de Portsmouth, uma cidadezinha desse tamanho em Massachusetts, foi para Detroit, né? Que é a capital da indústria automobilística, né? Ou vários outros times pequenos ou acabaram ou foram para cidades grandes. E o Green Bay Packers, como eles tinham os seus acionistas, mais de 100 mil na época, na região de Green Bay, lá em Wisconsin, nunca houve a possibilidade de mudar, porque esses caras não iam vender, não iam numa assembleia aprovar a mudança do time para outro lugar. Então, hoje em dia, Green Bay é uma grande exceção na NFL, porque é um time que está numa cidade de 100 mil habitantes, né? E quase todos os outros times estão em cidades grandes, em metrópoles, né? Tem algumas exceções, tem Jacksonville, enfim, alguns times um pouco, mas nenhum tão pequenininho quanto o Green Bay. O que gerou um grande charme para a cidade, né? O futebol americano hoje é a maior fonte de turismo de Green Bay. As pessoas vão para lá, mesmo fora de temporada, para visitar o estádio do Green Bay Packers, do Lambeau Field, para ver as ruas. O americano é muito inteligente, então as ruas da cidade foram todas rebatizadas com o nome de jogadores, de técnicos, né? Então essa história realmente, o Green Bay pega muito por essa coisa assim romântica lá da sociedade anônima. Numa cidade o Borussia Dortmund do futebol americano. Isso, exatamente. Bom, a gente falou muito sobre o diferencial do americano em transformar experiências. Não é um jogo, é um espetáculo, é entretenimento, né? E vou só rapidamente falar, eu tive a oportunidade de assistir o último Super Bowl através da Turista FC, o João Paulo, e ele proporcionou uma experiência que não só o espetáculo em si só tinha, mas ele também transformou a experiência de ter, com esse grupo específico, o Mancha, um especialista na modalidade, nas horas que não tinha algum evento, ele estava ali explicando e tirando as dúvidas, e isso é espetacular. Então a empresa viu também no futebol americano o que já vinha fazendo. Quero levar o fã do esporte, como fala na ESPN, para assistir a final da Champions, um jogo na Europa. Então a Turista foi lá e fez isso em razão do Super Bowl. Então o Super Bowl hoje ele é o segundo maior evento esportivo do mundo, só perde para a final da Champions, mas nos Estados Unidos, sem dúvida, é o maior evento esportivo, que é considerado um feriado não oficial lá. E eles transformaram esse evento num espetáculo. Então, eu queria que o Mancha falasse para nós um pouco dessa estratégia de transformar a final do campeonato em jogo único, em ter um nome especial, em colocar shows no intervalo, em toda essa infraestrutura que a cidade inteira recebe, não é só o estádio. O que é o Super Bowl e como que ele se tornou tudo isso, Mancha? Legal, o Super Bowl ele é muito interessante, né? Tem aquele ditado que você vê muito em filme de Hollywood, né? Se você não pode vencê-los, junte-se a eles, né? E foi isso que criou o Super Bowl, porque o que é o Super Bowl? As pessoas falam assim, mas espera aí, o Super Bowl não é a final do campeonato? Então por que o Super Bowl existe só desde 1967 e não desde 1920, que é quando surgiu a NFL? Porque o que aconteceu é que em 1960, né, surgiu uma liga rival da NFL, chamada AFL, American Football League. E essa liga rival, ela começou a ter muito sucesso. Então durante 5 anos, AFL e NFL competiram. E você tinha um problema nos Estados Unidos, um problema entre aspas, que é assim, quem é o campeão do país? É o campeão da NFL ou o campeão da AFL? Você tinha 2 campeonatos,
Os dois eram fortes, a NFL era mais forte, porque era mais antiga, mais estabelecida, mas a EFL veio com muitas novidades de marketing, aquela coisa do nome na camisa, né, várias novidades, e começou a crescer muito rápido, e as duas ligas, quando chegou em 65, as duas estavam competindo ferrenhamente entre si. Só que os diretores das ligas perceberam o seguinte: nós vamos lucrar muito mais se a gente se unir do que se a gente continuar competindo. E eles começaram a conversar e chegaram a uma conclusão que poderia haver essa união, ela teria que ser feita gradualmente. E eles tiveram a ideia de fazer, primeiro, para começar essa união, vamos unificar o título. Vamos fazer o seguinte: continua tendo o campeonato da NFL de um lado, o campeonato da EFL do outro, separados, mas no final do ano, o campeão de uma joga contra o campeão da outra para ver quem é o campeão do país. Tá? Esse jogo, no começo, a primeira edição dele foi em janeiro de 67, e eles tinham colocado um nome sem inspiração nenhuma, que era grande partida entre EFL e NFL. E o Lamar Hunt, que era o comissário da EFL, que era um cara com uma cabeça muito aberta, o Lamar Hunt, só um parênteses, para vocês entenderem a cabeça desse cara, ele é o único dirigente ou esportista, enfim, a única pessoa nos Estados Unidos que figura no Hall da Fama de 3 esportes completamente diferentes. Ele está no Hall da Fama do futebol americano, no Hall da Fama do tênis e no Hall da Fama do soccer, do futebol da bola redonda, porque ele atuou de forma importantíssima para popularizar esses 3 esportes nos Estados Unidos. Tá? Então, um cara com uma mente muito aberta, querendo novidades, né? E ele falou assim: esse nome aí, nós precisamos criar um nome mesmo, não é dizer grande jogo EFL, NFL, vamos criar um nome. E ele estava um dia na casa dele, sentado no sofá assistindo televisão, e a filhinha dele, de 5 anos, estava brincando com um brinquedo que ele tinha acabado de comprar para ela, que chamava Super Bola, Super Ball, ball de bola. E ela ficava falando, Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. E ele lembrou-se que as finais dos campeonatos universitários eram chamadas de bowl de tigela, por causa do formato dos estádios, né? Bowl. E aí ele ouvia ela falando Super Bowl e falou, Super Bowl, esse seria um bom nome para essa final. E aí ele propôs o nome, os dirigentes falaram, não vai dar certo. E ele falou, não, vai dar certo sim. O nome vazou e todo mundo começou a chamar de Super Bowl já no ano seguinte, em 68, 69, e o nome pegou e deu muito certo. E assim, as 2 primeiras edições desse Super Bowl, dessa final, que foi 67 e 68, elas até foram bem sucedidas, mas os times que eram da NFL venceram com muita facilidade os times da EFL. Então, quando chegou na terceira edição, que foi em janeiro de 69, havia um certo descrédito. Muita gente pensava o seguinte: se esse ano, novamente, o time que representa a NFL ganhar facilmente do time da EFL, a gente não sabe se vai continuar essa coisa de Super Bowl aí, de união das ligas, porque vai ser sempre um jogo de cartas marcadas. Mas aí aconteceu, né, aquelas coisas do destino que, quando você trabalha, o destino te favorece. O time da EFL ganhou naquele ano, o New York Jets, e foi um dos Super Bowls mais assim, memoráveis, por várias coisas que aconteceram fora de campo, inclusive, e acabou tendo uma grande repercussão aquele Super Bowl. Isso foi, vejam bem, janeiro de 69. No Super Bowl 4, janeiro de 70, já foi um baita sucesso, né, o Super Bowl. E não por acaso, em 71, pela primeira vez, as pesquisas de opinião mostraram que o futebol americano ultrapassou o beisebol em preferência nos Estados Unidos. Então, o Super Bowl já surgiu ali, ele derrapou nas 2 primeiras edições, mas a partir da terceira e da quarta, ele fez a audiência do futebol americano ficar tão grande e o buzz, né, em volta do futebol americano ficar tão grande que o esporte finalmente subiu alguns degraus, passou o beisebol, e a partir daí eles só fizeram aperfeiçoar o Super Bowl para que ele virasse cada vez mais um show. Aí tem várias fases que a gente pode falar, depois tem a fase do show mesmo, que começa ali com o Michael Jackson nos anos 90, né? O que aconteceu? A NFL as emissoras americanas compravam os direitos para transmitir o Super Bowl, geralmente era uma emissora que tinha os direitos de transmissão, eles faziam um rodízio, né? Até hoje tem um rodízio, né, de direito de transmissão. E as emissoras percebiam o seguinte, que a audiência era muito alta durante o primeiro tempo,
Aí quando vinha intervalo, as emissoras concorrentes colocavam shows de grandes artistas. E aí o cidadão mudava de canal e ficava vendo o show do grande artista lá na concorrente. Aí o pessoal da organização do Super Bowl fala assim, pô, se eles estão pondo o show de grande artista na TV, vamos pôr o show do grande artista no estádio aqui, para a pessoa não virar de canal. E aí começou com Backstreet Boys do primeiro, depois Michael Jackson, e aí chegou um momento que inverteu a coisa. O intervalo tem mais audiência até do que o jogo, porque muita gente que não liga para esporte acaba ligando para ver o show. Então hoje em dia os maiores artistas do mundo, eles, se puder, eles pagam. Não estou dizendo que eles pagam na prática, mas se precisar, eles pagam para participar do show de intervalo do Super Bowl, porque é como um troféu, né? Você dizer, eu toquei no intervalo do Super Bowl. Só para dar um exemplo, né, da magnitude, alguns números, né, por exemplo, o Super Bowl tem como impacto econômico, claro que depende da região, se é Nova York é mais valioso, se é em Arizona um pouco menos, mas assim, 500 a 600 milhões de dólares de impacto econômico, entre tudo. Só para ter uma ideia, um jogo da NFL pode gerar, normalmente, 15 milhões de dólares, que é um absurdo já em ingressos. Quer dizer, um jogo gerar 15 milhões de dólares, quer dizer, uma coisa que não existe. É o que acontece, mas o Super Bowl gera 63, 65 milhões de dólares em camarotes, em ingressos. São números que não existem, né, em termos práticos. E, Amir, um detalhe que muita gente não sabe. Nos últimos 10 anos, existe um fenômeno que não é por acaso, isso foi pensado, que no Super Bowl, e o Nilo teve em Miami aqui comigo no Super Bowl, ele vai poder comprovar isso que eu estou falando. Você tem tantos eventos, a começar por 10 dias antes do Super Bowl, antes eram 7 dias, agora é 10. 10 dias antes do Super Bowl, você começa a ter tantos eventos temáticos de futebol americano na cidade, tanta coisa, que você atrai tanto turista para a cidade, que, na verdade, todas as cidades sedes do Super Bowl têm recebido pelo menos 5 vezes mais pessoas do que cabe no estádio durante esses 10 dias que antecedem o Super Bowl. Quer dizer, você tem uma quantidade enorme de pessoas que vai para a cidade sede do Super Bowl, que não tem ingresso e não vai comprar o ingresso porque é caro, mas ela vai porque está acontecendo um monte de coisa relacionada ao futebol americano lá. O clima de festa é como se fosse um carnaval no Rio, tá? O carnaval não tem 5 dias no Rio, que a cidade é só aquilo. O Super Bowl é uma coisa, o Nilo estava lá, a cidade estava entupida amanhã, até enchia o saco andar de carro ali, de tanto congestionamento. Mas era tanta festa em todos os cantos da cidade, que assim, vai 5 vezes o número de pessoas que cabem no estádio vai para a cidade para curtir aquilo. Isso gera um impacto econômico enorme, tanto que as cidades americanas, elas disputam ferrenhamente a chance de sediar um Super Bowl, porque é muito dinheiro que entra em 10 dias, tá? Esse é um dado que eu não tenho os números oficiais, que eu ouvi de orelhada, mas eu acho que ele faz muito sentido, de que em Tampa a perspectiva de lucro da cidade nos 10 dias do Super Bowl é do que a cidade lucraria em 6 meses com o turismo, tá? Eu não tenho esse dado exatamente, mas faz sentido, porque é muito dinheiro que entra, é muita gente que vai, né? Toda a região. Quando eu fui no Super Bowl de Indianápolis, que eu não fui por nenhuma emissora, eu fui por conta própria, eu comecei a reservar, eu quis reservar meu hotel 4 meses antes do Super Bowl, e eu só consegui reservar um hotel a 80 quilômetros da cidade. Eu comecei na cidade e não tinha. Aí eu fui circulando 10 quilômetros, 20 quilômetros, nos mecanismos de pesquisa. Eu só fui achar um hotel da pior categoria a 80 quilômetros da cidade. Porque 4 meses antes já estava tudo em 80 quilômetros, estava tudo. Então, isso dá a dimensão do que é o impacto financeiro do Super Bowl para essas cidades, tá? E quando eu falo, só para terminar, quando eu falo dos eventos temáticos que acontecem, por exemplo, em Miami, esse ano, você tinha batalha de robô com jogadores da NFL. Então, jogadores da NFL controlando robôs, sabe aqueles robôs que brigam, que se matam? Você tinha campeonato de videogame com jogador da NFL. Você tinha clínica por exemplo, eu fui numa escola da periferia de Miami, num bairro pobre, sabe, que lá também tem bairro pobre. Não é como aqui, que tem miséria, mas tem bairro pobre lá. E eu quis ver uma coisa assim, eu não quis ficar só naquela coisa upscale, né? E eu fui numa escola lá, do bairro pobre, você vê aquelas crianças muito humildes, assim,
E os jogadores vão lá para dar uma clínica de futebol americano para as crianças, jogadores famosos, né? E ao mesmo tempo, no meu dia, tinha um jantar com jogadores da NFL que custava $4 mil o ingresso. Então é tudo evento que você pode imaginar. Todos os eventos que você pode imaginar tem nesses 10 dias. Vira uma Disneylândia do futebol americano a cidade. Ô Mancha, eu queria aproveitar, não queria deixar de passar essa pergunta para você, que é a questão do Dallas Cowboys. Que o Dallas Cowboys é o Real Madrid, né? O Manchester United, ele fatura muito mais que os outros, mesmo com todos os mecanismos de controle da liga. Ele fatura mais porque ele tem o estádio, podemos falar sobre isso, mas ele não ganha. Ele não vai para o Super Bowl. Ele nem é a maior folha da NFL. Explica pra gente como é que é possível o Dallas Cowboys, faturando 950 milhões contra 600, 500 dos concorrentes, não consegue. Quer dizer, por que o Dallas Cowboys não é a superpotência que nem o Real Madrid e o Barcelona lá na NFL? Bom, a explicação para isso são duas, né? Em parte, é aqueles mecanismos que eu falei para nivelar os times. Então, apesar do time ter muito dinheiro, dele ganhar muito dinheiro, e eu já explico por que ele ganha muito dinheiro também, ele não tem como investir todo esse dinheiro no time, porque há regras que limitam isso. Então ele só vai poder investir a mesma quantia que o Green Bay, que fatura muito menos, vai investir também. Em jogador, em salário, essas coisas. Ele pode investir esse dinheiro em campo, centro de treinamento, essas coisas. Mas os outros times também têm dinheiro suficiente para fazer bons centros de treinamentos. E a segunda parte da explicação de por que ele não ganha, na verdade, o Dallas, o último Super Bowl que ele ganhou foi nos anos 90, né? Aí é o imponderável, é azar, teve times bons, teve times que tinham capacidade de ganhar Super Bowl, mas o esporte é assim, o Corinthians não ficou lá nos anos 50 ou 70, 20 anos, Palmeiras não ficou, Botafogo não ficou tanto tempo sem ganhar, né? Acontece, né? Quem mais? No futebol europeu tem vários casos também de times bons que... É o esporte, isso é uma das coisas legais do esporte, é imprevisível, né? E a questão de por que o Dallas Cowboys ganha tanto dinheiro, eu não sou especialista nesse assunto, mas tem uma coisa que me vem à mente, é que assim, o Texas é o estado do futebol americano, tá, como um todo, né? Aquilo é uma religião que é diferente, por exemplo, da Flórida. A Flórida tem outra cultura, é diferente. Na Flórida, o futebol americano é forte também, o futebol americano universitário é muito forte. Mas não é tanto quanto no Texas, né? Então, isso gera um mercado para merchandising, para tudo ali, gigante no Texas, né? Você respira futebol americano no Texas. Eu fiz já road trip no Texas, e todas essas paradas no meio do caminho que separa no posto de gasolina e tem aquelas lojas de conveniência grandes deles ali, todas tinham muita coisa para vender, do Dallas Cowboys, do Houston Texans, da Universidade do Texas, da Texas Tech, assim, então tinha sempre uma seção de futebol americano, coisa que eu não vi em outros estados, mesmo na Flórida, né? E olha que a Flórida é forte em esportes universitários, mas ela é forte, mas a cultura do povo ali é mais relax, tem muito cubano, é mais pro beisebol. E o Texas, depois da Califórnia, Nova York e Chicago, é a quarta região mais rica dos Estados Unidos, né? Exatamente, tem isso também, né? É um lugar muito rico, né? Não, e é interessante essa questão que você comentou sobre o que acontece com o esporte nos Estados Unidos, que é um espetáculo, e eu tive a oportunidade de assistir 2 palestras tuas sobre a história do futebol americano, e eles adaptaram inclusive as regras do jogo, comunicação do árbitro, tempo de intervalo, para tornar o esporte também mais comercial, né? É isso aí. Isso vem lá dos anos 60 também, né? Da AFL, aquela liga concorrente da NFL, que acabou se juntando. A AFL ela surgiu para dar um respiro ali no futebol americano, que começava a dormir sobre os louros, né? E não se modernizar. E chegou um momento ali que a AFL, eles perceberam que eles precisavam mexer no marketing do esporte. Esse esporte era televisivo, estava indo para a televisão com muita força no começo dos anos 60, e a televisão exige outras coisas, exige... o cara que às vezes está assistindo na televisão, ele não é aquele fã super engajado do estádio. O fã super engajado do estádio, muitas vezes, ele não precisa saber
não precisa que ninguém lhe explique o que o juiz está marcando, porque ele já conhece a regra, tudo. O cara que está em casa, às vezes ele não é um fã, ele está assistindo por assistir, está zapeando ali, né? Naquela época não tinha zap, não tinha controle remoto, coisa assim. Então eles sentiram que precisava explicar melhor o jogo. E aí eles começaram com essa história do juiz, primeiro o juiz virar para onde estão as câmeras e fazer gestos para marcar a falta. Depois surgiu, já nos anos 70, o microfone, né? Então o juiz, quando vai marcar uma falta, ele vira para onde está a câmera, liga o microfone e explica qual é a falta que ele está marcando, quem foi o jogador que cometeu e qual é a penalidade. Que é para quem está em casa entender. A mesma coisa, a questão do nome na camisa, né, para você personalizar. É um esporte que você usa capacete, você não vê a face do jogador. Então eles perceberam que eles precisavam humanizar o esporte também, uma forma de ganhar, de criar adeptos, criar heróis, né? Heróis e os adeptos dos heróis, né? Então, bota o nome na camisa. Então, todas essas questões que foram pensadas realmente para melhorar a experiência de quem está assistindo. Lembrando também que essas coisas surgiram por necessidade, porque o futebol americano é complexo demais, né? Muita regra. Não existe nenhum esporte no mundo com um livro de regras tão grosso quanto o futebol americano, nenhum, né, se aproxima. É o esporte que mais tem regras, então também é muito difícil. Então é importante que haja essa comunicação do árbitro para as pessoas entenderem o que está sendo marcado, enfim, todo esse tipo de coisa, né? Outra novidade, outra coisa que eles inovaram, aí já foi a televisão, mas baseado na NFL, foi o telestrator, né? Essa coisa que você tem hoje em dia do comentarista que risca na tela e desenha na tela o que o jogador está fazendo, não sei o quê. Isso foi inventado pelo John Madden, né? Foi usado pelo John Madden, que é um técnico da NFL, quando virou comentarista, já no final dos anos 70. Ele teve a ideia, né? E eles tiveram ali a ideia na TV e falaram assim, vamos montar uma coisa tecnológica para conseguir, durante a transmissão, explicar taticamente o que está acontecendo, porque o cara em casa talvez ele não esteja entendendo nada da tática do jogo, que é um jogo complexo, né? Então é legal que há essa retroalimentação, né? A própria NFL acaba gerando novas tecnologias por conta da sua dificuldade de compreensão do público. Eu gostei muito do que você falou, Mancho, uma coisa, até não deu mais muito tempo, mas sobre as características do mercado americano, e eu falo isso para a MLS também, sem desmerecer Orlando, mas assim, eu estudo muito MLS, por conta até do livro do Seattle Sounders que eu participei aqui no Brasil, e tem tanto mercado importante para MLS, Califórnia, própria Seattle, Portland, pegar, por exemplo, os casos, né, de Toronto, né, que é tão forte no basquete como também na MLS, quer dizer, por que o brasileiro, eu sei por uma questão óbvia, né, que vai sempre para Miami, olha sempre para Orlando, mas por que o brasileiro não consegue enxergar o todo, né? E essa visão que você deu da NFL é tão clara. Porque, por exemplo, se o Flamengo ficar sendo campeão todo ano, é óbvio que vai cair patrocínio, é óbvio que vai diminuir a audiência. É muito legal que haja essa alternância. E o próprio mercado americano sofre disso. Tivemos recentemente essa superpotência New England Patriots, tivemos também o caso do Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors, e aí quebrou com o Toronto, que nunca tinha sido campeão. Conta pra gente um pouco que mesmo com os controles, mesmo com tudo isso, tem o imponderável. Eu acho que essa é a força das ligas americanas, que quando o New England ganha de virada, é porque o esporte é maravilhoso, e não porque houve qualquer ajuda, qualquer interferência externa. Então, o esporte ele é imponderável, né? E se não fosse assim, não teria graça, né? Não haveria graça e todo mundo ficaria rico em Las Vegas apostando, porque saberia quem seria o campeão. O que eu gosto na NFL é isso, que quem ganha, na maioria das vezes, é quem foi mais competente. Tá? O fator zebra, ele existe, mas ele é muito pouco decisivo. E o que existe mais, você tem um pouquinho de fator sorte, porque às vezes um time começa bem um campeonato, mas aí você tem lesões, é um esporte que tem muita lesão, né? Não é porque eu amo o esporte que eu vou dizer que ele é uma coisa linda e maravilhosa, não, é um esporte perigoso, sim. E é um esporte também tão brutal fisicamente que você tem surpresas ao longo do campeonato. Às vezes um time começa muito bem, está muito bem, mas ele começa a decair fisicamente no final do campeonato, enquanto o outro que começou mais ou menos consegue subir no final e ganhar, né? Também tem uma coisa, o jogo, as regras do jogo em si foram moldadas para privilegiar o final da partida, né? Então raramente você tem um jogo de futebol americano que já está totalmente decidido no quarto período, no quarto.
Geralmente você chega no quarto, você chega nos últimos 5 minutos, você ainda tem possibilidade de virada, né? Tem muita coisa. O 2-minute war, né, os 2 minutos finais do jogo, tem regras diferentes, que é justamente para favorecer as viradas, né? Acontece, às vezes, de um time estar com uma vantagem tão grande que, ok, o final do jogo vira o que a gente chama lá de garbage time, tempo lixo. Mas isso é menos como é que fala? Menos comum do que em outros esportes. Né? E uma coisa legal é que, assim, que a minha maior crítica ao futebol da bola redonda, né? Eu acho que o futebol, ele obviamente, ele é o maior esporte do mundo, mas eu acho que ele tem muitas falhas. E uma das falhas que ele tem como esporte é que as regras não foram modernizadas da forma que eu acho que deveriam ter sido modernizadas. Eu acho inadmissível nos dias de hoje existir o 0-0 ainda, você ter muito 0-0, você tem muito jogo. Existem partidas emocionantes? Existem, mas na minha opinião, para cada partida emocionante, você tem 2 chatas do futebol. E eu acho que isso tem a ver com regras. E eu faço um paralelo. A NFL, todo ano ela muda a regra. Todo ano ela vai lá e pega, não, isso aqui não tá bom, vamos mexer nisso aqui. Agora isso aqui não tá bom, vamos mexer. E eu acho que o futebol faz o contrário disso. Ele tem muita regra que poderia ter mudado já há muito tempo no futebol e não foi mudado. E eu não estou falando de coisas absurdas. Quando eu falo isso de mudar regra, as pessoas ficam malucas. Sabe? Você tá louco? Né? As pessoas acham que eu quero aumentar o tamanho da trave, botar 8 metros de altura da trave. Não é isso. São coisas simples. Como, por exemplo, botar limite de falta coletiva. Né? O time fez 7 faltas coletivas no primeiro tempo. A partir da 8ª, a falta é cobrada na meia-lua do adversário. É botar substituição com volta. Quer dizer, todo esporte você tem... O impedimento, né, Mancho? O impedimento é um limitador ao entretenimento, né? O impedimento você poderia melhorar. Eu acho que não pode tirar o impedimento, senão você cria banheira e diminui a importância do meio de campo. Mas podia melhorar. Mas o basquete mesmo tem o tempo de garrafão, né, por exemplo. Pois é. Tem coisas simples, não poder voltar a bola para o próprio campo. Você passou com a bola do meio de campo, acabou, não pode mais voltar. Se voltar é falta. Se põe o jogo para frente, né? Outra coisa, voltar o jogador que foi substituído. Por que você não pode tirar um jogador, bota outro, e depois você volta o cara, né? Qual o problema de você fazer isso? Pelo contrário, vai melhorar, você vai poder usar mais taticamente, mais opções táticas. Né? O Gabigol tá cansado, guarda ele pro último minuto do jogo para ele fazer o gol descansado. Né? Pois é, né? E a coisa, assim, para mim a regra do futebol que eu acho a mais absurda que existe, que nunca foi mudada, e que a NFL faz o contrário, o futebol americano faz o contrário disso, é de o técnico não poder pedir um tempo para instruir o jogador. Todo esporte tem isso, até curling, até no curling, vocês sabem qual é o curling, né? Sim. Até no curling o técnico pode pedir tempo para instruir o time do curling. Fala, não, olha, faz assim essa. Por que no futebol você não pode tempo, pelo menos uma vez no primeiro tempo, uma vez no segundo tempo, para o jogo, dá 1 minuto pro técnico instruir. Não, o técnico tem que ficar na beira do gramado berrando. Pelo amor de Deus, né? Ou o desafio de alguma decisão importante, de uma falta, de um pênalti. Também, desafio, mas eu tô falando. Você vê que eu tô falando de mudanças de regras que são muito simplesinhas, mas que já melhorariam muito o jogo, né? E na NFL é o contrário, eles não só têm o perdido de tempo, como você tem a comunicação de ponto eletrônico entre técnico e jogador durante o jogo inteiro. Por quê? Porque eles sabem que quanto mais o técnico falar com o jogador, mais legal o jogo vai ser, né? Mais bacana vai ficar, né? E no futebol a gente não tem isso, eles ficam impedindo. Eu sinto, né, Mancha, que o futebol é arcaico, né? É isso. Enquanto ouço você falando, até o voleibol, um baita exemplo, né? Acabou com a vantagem, quer dizer, o que era um jogo de vôlei com vantagem? Então, por que o futebol não pode, né? Por que o futebol não pode entender a modernização do mundo? Por exemplo, acabou de sair um estudo da ECA, que é a entidade que cuida dos clubes europeus, dizendo que 25% dos jovens não tem mais interesse por futebol. Não tem mais interesse por futebol. Quer dizer, estão matando o interesse pelo futebol. Por quê? Porque o garoto tem 15 minutos de interesse, talvez, ali. Então você tem que dar um pouco mais de agudo, um esporte mais agudo do que simplesmente essa morosidade, né, muitas vezes, do futebol, e isso está afetando os negócios, né? E só para reforçar isso que eu falo, se você olhar a Copa de 58, a média de gols foi 5 gols por partida. Hoje, nas Copas mais recentes, é 2 gols por partida. Então, o que acontece? Mudou, os jogadores mudaram, o físico dos jogadores mudou, a tática mudou, a regra precisa mudar também, porque senão a gente vai acabar fazendo isso que eu falei aqui, que quem gosta de futebol odeia quando eu falo isso, mas eu acho que é verdade, que é para cada jogo
emocionante, você tem 2 chatos. Eu gostaria de aproveitar mais uma vez, Mancha, agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, todo esse conhecimento que tu tem, dividir conosco é muito legal. De fato, o futebol ainda tem muito que aprender, como esporte, como modalidade, como entretenimento, como espetáculo. E, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar com vocês. Espero que quem esteja assistindo aqui goste de futebol não deve ficar tão bravo comigo por falar isso que eu acho, mas é a minha opinião. E podem contar comigo sempre que precisarem, porque futebol americano é uma paixão e sempre que eu puder vou estar falando desse assunto com vocês. Obrigado, Amir, e obrigado, Nilo. Legal, Mancha, obrigado. E o que fica claro, né, Nilo, que por trás do sucesso econômico, mercadológico e financeiro, existe boa administração. Então está claro que enquanto a gente maltratar o futebol, ele vai ser um produto de baixa qualidade. Então o Mancha deu uma aula aqui de gestão, não só de NFL, de boa administração esportiva para gerar frutos. É isso. Então obrigado, Mancha, mais uma vez, foi realmente maravilhoso.